pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar. Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Muito bem, galerinha. Então vamos aqui com o nosso estudo a partir da página 24. A estrutura atômica, cargas elétricas e massas relativas. Como nós já estudamos aí nas aulas anteriores e fizemos uma boa revisão, então vamos aqui rever um conceito básico importante para nós continuarmos daqui para frente. Então nessa imagem que nós estamos vendo aqui na tela, é a estrutura atual do átomo. Então os cientistas estudam e evoluem o seu estudo do átomo com essa semelhança aqui. Então é essa a imaginação deles. A parte central sendo o núcleo, e dentro do núcleo duas partículas subatômicas muito importantes, sendo ela prótons e também os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons. Então fica bem destacado para nós. O átomo ele tem duas regiões fundamentais, importantes, que é o núcleo e a eletrosfera. E dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. Cargas elétricas e massas relativas. Então vamos conhecer carga elétrica do átomo. Prótons, partícula subatômica com carga elétrica positiva. Então dentro do núcleo do átomo os prótons estão lá e essa partícula subatômica é desprovida então de carga elétrica positiva. Elétrons, partícula subatômica com carga elétrica negativa. Os elétrons estão dispostos-se na eletrosfera do átomo, certo? E a sua composição de carga elétrica negativa. Cargas elétricas opostas se neutralizam. Próton, carga elétrica positiva, anula a carga elétrica negativa do elétron. Massa.
A massa do nêutron é praticamente igual à do próton. A massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor que a do próton e nêutrons. Por isso, é considerada desprezível, né, aos cientistas. Então, os cientistas, eles não requerem a massa de um elétron para fazer seus cálculos, a não ser que seja cálculos muito minuciosos, muito precisos. Caso ao contrário, não usa para cálculo. Então, nós aqui no nosso estudo, nós não vamos estar usando a massa do elétron. Este quadro apresenta algumas características fundamentais do átomo. Então, acompanhando aqui, nós temos as partículas, que é prótons, nêutrons e elétrons. E a região que se encontra cada uma delas. Então, prótons e nêutrons estão localizados na região do núcleo. E os elétrons na eletrosfera. Carga elétrica. Próton de carga elétrica positivas. Nêutron é neutra a carga elétrica. Não tem carga elétrica nem positiva nem negativa. Então nêutron é neutro. E os elétrons de carga elétrica negativa. Massa relativa. Então a relatividade da massa. A subpartícula atômica prótons tem carga relativa a 1. E os nêutrons também, semelhante aos prótons, a massa relativa a 1. Já os elétrons, veja só, é quase 2.000 vezes menor. 1 dividido para 1.836 vezes. Então a massa do elétron é muitíssimo pequenininha. Então não se considera para os cálculos maiores. O núcleo do átomo. Número atômico, o número de prótons, é uma das principais características que os diferenciam os átomos uns dos outros. O número de prótons é também chamado de número atômico e é representado pela letra maiúscula Z. Portanto, o número de prótons, que é representado pela letra P, é igual a Z. Esse número atômico, a gente vai ter melhor conhecimento deles quando a gente estiver estudando tabela periódica. Então lá a gente vai ver melhor a significância disso aqui, a importância disso aqui, tá? Então fique tranquilo que lá a gente vê melhor isso aí. Seguindo então com o nosso estudo, o número atômico, que é representado pela letra Z, é, abre aspas, carteira de identidade, fecha aspas, do átomo. Então ele é uma grande característica de identificação de um átomo, pois indica a qual elemento químico ele pertence. Portanto, pode-se afirmar que os átomos com diferentes números de prótons pertencem obrigatoriamente a elementos químicos diferentes. Vamos a um exemplo. O átomo de sódio, prótons, é igual a 11. Portanto, seu número atômico, que é representado pela letra Z, é igual a 11. Assim, todos os átomos com esse número atômico pertencem ao mesmo elemento químico sódio. Observe aqui nessa tabela. Nós temos aqui o elemento químico alumínio, enxofre e o ouro. Então, o número atômico para o alumínio é 13, para o enxofre é 16 e para o ouro é 79. Então, cada elemento químico tem o seu número atômico específico. Nenhum elemento químico tem o número atômico igual ao do outro. Então, isso aqui a gente vai ver mais para frente muito bem a importância disso. E lembrando a vocês que prótons, representado pela letra P, que é a mesma número atômico do átomo representado pela letra Z, eles são inalteráveis, ele não se altera, continua sempre o mesmo. Quando a gente fala em prótons, a gente está falando diretamente para codificar, ou seja, identificar a quantidade de carga elétrica positiva que um determinado átomo tem. E quando nós falamos em número atômico, a gente está falando de uma localização, de uma identidade desse elemento químico com a tabela periódica. Então, por isso que eu estou dizendo, quando a gente chegar no estudo de tabela periódica, a gente vai compreender um pouco mais a significância de número atômico. Número de massa, a partir da página 25 do nosso livro. Vem a ser a soma do número de prótons, que é representado pela letra P, com o número de nêutrons, que é representado pela letra N.
O número de massa é representado pela letra maiúscula A e corresponde à massa do núcleo de um átomo. Logo, temos assim. Então, a massa atômica ela vai ser igual à somatória da quantidade de prótons de um determinado elemento químico mais a quantidade de nêutrons desse determinado elemento químico. Ou então pode ser assim, a massa atômica é igual à somatória de número atômico mais a quantidade de número de nêutrons. Já que Z e P são iguais, então, trocando aqui, dá na mesma. A quantidade de nêutrons. Se eu não tenho a quantidade de nêutrons de um átomo, mas eu tenho a informação para a quantidade de massa atômica e também de número atômico, é fácil de eu descobrir a quantidade de nêutrons. O número de massa atômica sempre será um número maior. Por quê? Porque ele é uma somatória de prótons, ou número atômico, mais nêutron. Então, como ele é um número maior, eu faço uma subtração para achar nêutron. Então, a quantidade da massa atômica menos a quantidade de número atômico, ou de prótons que seja. Tá? Que nem está aqui, tranquilamente. Vai ser o valor dele aqui. Tá? Então, uma equaçãozinha de primeiro grau com tranquilidade aí. Representação dos átomos. Os átomos dos elementos químicos são representados por símbolos compostos de uma, duas ou três letras. Tá? Então vejamos alguns exemplos. Por que eles são representados por letras? Para melhorar a localização e o conhecimento dele com a tabela periódica. E também a escrita, porque se for escrever tudo que a gente fala e tem, então daria muita escrita. Então é assim. Então, por exemplo, o sódio, ele é representado pela letra Na, né? O seu símbolo Na. Observe que a primeira letra sempre será maiúscula e a segunda sempre será minúscula. Agora, por que tem elemento químico que usa uma letra só e o outro tem que usar duas? Ora, o nitrogênio é representado pela letra N. O sódio, Na, por quê? Porque senão, se eu coloco o N para o sódio e o nitrogênio também aqui, aí é misturar, não saber quem é quem, né? Então, por isso, coloco o A aqui. Vocês vejam que a pronúncia é sódio e o Na. Por que está tão diferente assim? É porque esses nomes, ele vem da origem em latim. E o nome do sódio em latim é natrium. Então, por isso que essas duas letras aqui diferem da nossa língua portuguesa, tá? Mas os outros aí confirma. Ele confere com a nossa língua portuguesa. Por exemplo, o cloro, né? O cloro é usado a letra C maiúscula com a L minúscula, tá? O L minúsculo. Então, representa o cloro. Por que disso? Porque com a letra C nós tem também o cálcio, tá? Então, tem o carbono também com a letra C. Então, só o C maiúsculo é carbono. O Cl, cloro. E o Ca vai ser o cálcio. Olha só, mais uma aqui com N. Ni, que é o níquel. Tá? Para por quê? Então, por isso que tem que ter duas letras. Tem alguns elementos químicos que usam até três letras. Lembrando que, se usar a segunda ou a terceira letra, tem que ser minúscula. Somente a primeira que é maiúscula. Isso é regra, tá? É regra. Não pode escrever tudo maiúsculo nem tudo minúsculo, tá? Tem que ser dessa maneira aqui. Observe aqui, de grande importância isso aqui. Como que se escreve o símbolo do elemento químico acompanhado do seu número de massa e acompanhado do seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, como queira dizer. Observe que o número de massa atômica representado pela letra A maiúscula sempre terá que ser acima do símbolo do elemento químico, na parte superior. E o número atômico, representado pela letra Z, tem que ser escrito na parte inferior do símbolo do elemento químico, tá? Essa regra é assim, tá? Não pode ser diferente. Observe nesse outro exemplo aqui, ó. Aqui nós temos, ó, passou a escrita para o lado direito. Aqui está do lado esquerdo do elemento químico, do símbolo do elemento químico, e aqui está pelo lado direito. Mas observe que a massa atômica sempre está na parte superior e o número atômico escrito na parte inferior. Também pode ter dessa maneira aqui a escrita, ó. Tá vendo, ó? A massa atômica pela direita e o número atômico pela esquerda. Mas o número atômico é sempre inferior ao símbolo químico e a massa atômica sempre escrito na parte superior. Mais um exemplo aqui, ó.
Tá vendo só? Eu coloquei a massa atômica para o lado esquerdo e o número atômico para o lado direito. Só que a massa atômica continua na parte superior e o número atômico continua na parte inferior. Então, essa regra aqui tem que ser dessa maneira. Não pode fazer diferente, que é errado. Semelhanças atômicas. Além da existência de vários átomos com o mesmo número de prótons, pode haver semelhança também entre os números de nêutrons e de massa. Os átomos que têm algum tipo de semelhança são classificados em 3 subgrupos básicos. É muitíssimo importante isso aqui. Preste bem atenção para vocês poderem aprender direitinho. Primeiramente, vamos estudar então átomos conhecidos como isótopos, né? Então, o que vem a ser isótopos? Iso quer dizer igual, topos quer dizer a parte de cima. Então, são aqueles que apresentam o mesmo número de prótons e número diferente de nêutron, e assim vai diferenciar a massa. Por quê? Nêutron mais próton dá o valor de massa. Então, se diferencia um do outro em quantidade de nêutron, a massa se diferencia também. Então, sendo assim, átomos isótopos obrigatoriamente pertencem ao mesmo elemento químico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, o cloro e também cloro. Só que o que acontece? O cloro mais encontrado na natureza é esse aqui com a massa atômica 35. Veja que esse cloro aqui ele está com a massa atômica 37, diferente. Ah, mas pode ter esses dois tipos de cloro? Pode. É elemento químico diferente? Não, não é elemento químico diferente. É o mesmo cloro. Simplesmente porque esse elemento químico cloro aqui, o número de nêutron dele é 18 e esse outro aqui é 20. Mas por quê? Porque na natureza, esses elementos químicos, ele pode, por um motivo qualquer, ganhar esses nêutrons a mais aí. E aí diferencia lá na massa atômica. Mas observe que o número atômico deles é o mesmo, tá? É a mesma quantidade. Então só dá diferença no número de nêutrons e assim a massa atômica também se diferencia, claro, tá? Então isso aqui são características de elementos químicos isótopos. Vamos para mais um exemplo aqui. Olha só, na natureza são encontrados 3 tipos de carbono, tá? O carbono 12, 13 e o 14. Mas todos eles o número atômico é 6, então é o mesmo elemento químico. Simplesmente porque o número de nêutrons entre eles aumenta, tá? Então o elemento químico carbono mais encontrado na natureza é o carbono 12, com a massa atômica 12, é esse aqui. Mas também é encontrado o elemento químico carbono 13, por quê? Porque ele tem um nêutron a mais. E também o 14, tá? Inclusive esse carbono 14 é muito utilizado para fazer teste de tempos geológicos de rochas, fósseis e outros mais, né? Para saber quantos milhões de anos que esse ser vivo existiu. Tá? Então esses 3 elementos carbonos, tá, são classificados como isótopos por causa disso, tá? Ele tem o mesmo número atômico, mas as massas atômicas são diferentes entre si. Por causa dessa característica aqui, eles podem ter nêutron em quantidade diferenciada. Mais um exemplo aqui. O cálcio, encontramos o cálcio com facilidade na natureza, esse aqui com a massa atômica 40. Né? O número atômico 20, mas também tem um cálcio com a massa atômica 41 e o número atômico é 20, é o mesmo cálcio, simplesmente porque esse aqui tem 20 nêutrons, esse aqui tem 21. Então essa característica entre eles aqui faz eles serem agrupados no grupo chamado isótopos. Olha esse conceito aqui, esse conceito é fundamental, importantíssimo isso aqui, um conceito básico, bem resumidinho. O que é um isótopos? São átomos de um mesmo elemento químico com o mesmo número atômico, porém, número de massa é diferente, tá? O número de massa é diferente. Por quê? Porque tem nêutrons em quantidade diferenciada, como eu expliquei aí. Muito bem, galerinha. Chegamos aqui ao final desse vídeo aula, conhecendo um pouco da natureza elétrica dos átomos, como cargas elétricas positivas, negativas e também conhecendo o que é um nêutron, porque ele tem a sua carga neutra, né? Ele não tem
carga elétrica nenhuma, nem positiva e nem negativa. Vimos também como calcular a massa de um átomo, número de prótons e diferenciando de números atômicos de um elemento químico. Isso é muito importante para que você possa frisar bem, diferenciando esse número de prótons com o número atômico de um elemento químico, né? E vimos semelhanças entre alguns átomos. Hoje, nesse vídeo aula, nós vimos somente quem é isótonos. Lembrando e reforçando que isótonos são elementos químicos iguais entre si, com o mesmo número de massa, tá? Então, fica bem lembrado isso aí para que vocês possam frisar bem que isso é um conteúdo muitíssimo importante. Bons estudos, uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau. Não percam o próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto. Iremos ver mais duas semelhanças diferentes entre os átomos, sendo os isótonos e também os isóbaros, tá? Então, não percam o próximo vídeo para que vocês possam completar esse módulo aula. Até a próxima, se Deus quiser.